Eu não sei se você se lembra, mas em 2021, quando o Eduardo Leite assumiu que era gay, numa entrevista que ele deu na Globo, muita gente da esquerda apareceu dizendo que não se sentia nada representado por aquele gesto, que gay liberal não conta, enfim. E eu me lembro de achar aquilo um pouco esquisito, né, esse movimento da esquerda, porque, sei lá, mesmo que o Eduardo Leite não fosse exatamente reconhecido por sua luta pelos direitos dos homossexuais, eu achava que a simples presença de um homem gay no governo de um estado, por si só, já teria algum significado e alguma importância. Mas ter importância e representar são provavelmente coisas bastante diferentes, né? E isso é uma coisa que dá pra gente observar em outros exemplos também, né? Tipo o Hélio Lopes e o Sérgio Camargo, que são dois homens negros em posições de liderança e que se posicionaram contra pautas históricas do movimento negro. Para quem não conhece, né, o Hélio Lopes é o deputado federal pelo PL do Rio e Sérgio Camargo é o ex-presidente da Fundação Cultural Palmares. E esses são dois casos um pouco mais extremos, claro, né, porque o Eduardo Leite não chega a ser exatamente uma pessoa ali super vocal numa luta contra direitos homossexuais, mas eu acho que deu para entender a ideia aqui, né? Então, para encurtar, a questão aqui é simples. Ser gay, ou ser negro, ou ser mulher, enfim, ser membro de um determinado grupo significa ser representante desse grupo? E é pensando nisso que eu quero compartilhar com vocês esse artigo chamado Sou, Logo Represento? Redes sociais no exercício de representação de parlamentares LGBTI+, que foi escrito pelo Bruno Rafael dos Santos, junto com a Michele Goulart Massuquin, e foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais. O artigo vai discutir então os limites e as possibilidades da representação LGBTI+, no Brasil, a partir do uso das redes sociais como a ferramenta de comunicação política. Vocês já sabem, mas não custa repetir. O link para o artigo você encontra aqui na descrição do episódio. Beleza? Então bora lá. Então, como eu disse no começo, a pesquisa parte de uma hipótese simples, né? Que é ser LGBTI+, não garante automaticamente a representação desse grupo. Então é preciso investigar se existe um compromisso efetivo com as pautas que são caras para essa comunidade. E o artigo começa dando pra gente, então, um pouco de contexto do cenário político brasileiro, destacando que as eleições de 2018 marcaram um avanço importante, com a eleição de 7 parlamentares LGBTI+, para as Assembleias Legislativas Estaduais. E em 2020, né, já aí num contexto municipal, a gente viu um outro salto nesse número, com 121 vereadores e vereadoras eleitos em comparação com 21 em 2016, ou seja, 100 a mais de uma eleição para outra. E esse é um processo que já vinha ganhando tração desde a década de 70, quando já era possível notar ali a organização dos primeiros grupos de defesa dos direitos sexuais e também dos direitos de gênero aqui no Brasil. Só que ter mais pessoas LGBTI+, ocupando espaços de poder não significa necessariamente uma atenção maior às demandas desse coletivo. E é aqui que os autores trazem para a discussão a diferença entre a representação descritiva, que é quando um representante é simplesmente o reflexo de um grupo, e a representação substantiva, que é quando existe de fato uma atuação em defesa dos interesses e demandas de um determinado grupo, ok? Então a ideia aqui é pegar esse grupo de parlamentares LGBTI+, que foram eleitos em 2018, e avaliar se eles vão além da representação descritiva, ou seja, se eles realmente trazem para a atuação parlamentar deles uma agenda que atenda às demandas desse grupo, ou que dialogue com essas demandas, né? Mas quem são esses parlamentares, né? Vamos lá. Leci Brandão, do PCdoB de São Paulo, Fabiola Mansur,
do PSB da Bahia, Érica Malunguinho, do PSOL de São Paulo, Fábio Félix, do PSOL do Distrito Federal, Douglas Garcia, do PSL de São Paulo, Isa Pena, do PSOL de São Paulo, e a mandata coletiva Juntas, do PSOL de Pernambuco, que é composta pela Robionce Lima, junto com a Kátia Cunha e a Joelma Carla. Então o trabalho dos autores aqui consistiu em avaliar o engajamento desses parlamentares com as pautas da comunidade através da comunicação em redes. E por que comunicação em redes, né? Por que eles escolheram avaliar justamente esse aspecto da atuação parlamentar desses representantes? Bom, porque os autores entenderam que a representação política não se limita ao voto e também não se limita à atuação no parlamento. Essa representação política, ela acontece, na verdade, de um jeito contínuo e necessariamente discursivo, ou seja, de um jeito que depende do diálogo entre representantes e representados. E no ambiente digital, os parlamentares podem se comunicar diretamente com o seu público. Eles podem dar visibilidade a pautas, eles podem prestar contas sobre determinado assunto, eles podem construir uma relação que extrapola os filtros da mídia tradicional. Então, a análise da comunicação permite observar como, quanto e com que intensidade esses parlamentares efetivamente representam as demandas do movimento LGBTI+. E aí, para entender então como esses parlamentares efetivamente usam esse espaço digital para se comunicar com seus eleitores e com o eleitorado de forma geral, os autores analisaram 23.491 postagens no Facebook que foram publicadas entre 1º de janeiro de 2019 e 15 de agosto de 2022. E desse número todo aí, só 2.019 eram sobre assuntos ligados às pautas do grupo, né? As pautas LGBTI+, ou seja, tipo uns 10%, né? Do número total. Então aqui já aparece um dado importante, ó. Mesmo no caso dos parlamentares mais engajados, tipo a Érica Malunguinho, o número de postagens sobre esse assunto não ultrapassa 30% do total, o que deixa claro que a temática LGBTI+, não ocupa um espaço privilegiado na comunicação dos parlamentares. E aí, com a análise desses posts, os autores conseguiram identificar 3 perfis principais, que são os representantes substantivos, apoiadores e contra-representantes. No primeiro grupo, então, a gente tem aí a Érica Malunguinho, o Fábio Félix e a mandata coletiva Juntas, que dedicaram mais espaço na comunicação digital para pautas do movimento. Todos esses representantes acionaram com frequência a sigla LGBTI+, e além disso, eles também apresentaram propostas legislativas que iam de encontro com as pautas da comunidade e também defenderam direitos desse grupo e dialogaram com as demandas do movimento organizado. Então esses são os casos mais claros de representação substantiva. O segundo perfil é o das apoiadoras, né? Tipo Leci Brandão e Fabiola Mansur. Essas duas, elas abordaram o assunto com menos recorrência e, quando abordaram, muitas vezes foi de um jeito mais informativo do que propositivo. Ainda assim, elas sinalizaram apoio à agenda de direitos da comunidade e mantiveram um certo alinhamento com essa pauta. Por outro lado, o caso do Douglas Garcia, aí é um exemplo de contra-representação, porque mesmo sendo um homem gay, a atuação dele vai contra o movimento LGBTI+, inclusive com postagens que reproduzem discursos antifeministas, conservadores e contrários à identidade de gênero. A comunicação dele tem um apelo ideológico forte e crítico e explora a lógica de combate ao que ele chama de ideologia de gênero. Bom, já em termos discursivos, a maioria das postagens sobre esse assunto usou uma linguagem informativa e também um apelo pragmático, com um foco ali em serviços, em leis e em políticas públicas. E outra coisa importante para a gente ressaltar aqui é o fato de que quase nenhuma publicação é direcionada exclusivamente à população LGBTI+, o que sugere que mesmo as pautas identitárias acabam sendo pensadas a partir de um debate mais amplo
que inclui toda a sociedade, ou que chegue perto disso, ou que pelo menos tente incluir o máximo possível de perfis diferentes do eleitorado. E a interação da identidade LGBTI+, com outras identidades, tipo raça, classe e idade, isso também aparece como um fator importante. A deputada Érica Malunguinho, por exemplo, ela consegue conectar as pautas de gênero com raça e com anticapitalismo. Já a Alessi Brandão, que é negra e idosa, ela mobilizou com mais frequência temas raciais do que sexuais. E esse cruzamento ajuda a entender as variações que esses parlamentares apresentam no engajamento com a pauta, né? Essas identidades, elas não operam isoladamente. Então a comunicação dos parlamentares reflete quais delas se tornam mais centrais na experiência e na atuação de cada representante e também na forma como cada representante busca se comunicar com seu eleitorado. Então, com isso, a gente pode concluir que a hipótese de que a representação substantiva não é inerente à representação descritiva se confirma. Ou seja, ser LGBTI+, no parlamento não garante, por si só, a defesa concreta das pautas desse movimento. De um lado, então, a gente viu aqueles que exercem uma representação substantiva, como é o caso da Érica Malunguinho, do Fábio Félix da Mandata Coletiva Juntas, mas a gente também viu parlamentares com um perfil mais apoiador, né? Uma coisa mais moderada, tipo a Alessi Brandão e a Fabiola Mansur, que até tratam do assunto, mas fazem isso de um jeito mais pontual. E ainda teve o caso da contra-representação, que é o exemplo do Douglas Garcia. E esses três perfis deixam bem claro que a simples presença de parlamentares LGBTI+, que no artigo foi trazido como a ideia de representação descritiva, isso não garante a defesa, a promoção ou a proteção das pautas desse grupo. O que conta é aquilo que cada mandato escolhe comunicar, defender e priorizar no exercício cotidiano da representação. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Agradeço também a Pitox, que fez a capa desse episódio. Confere aqui na descrição o Instagram dele se você quiser conhecer mais sobre esse trabalho. Roteiro, edição e apresentação são feitos por mim. Meu nome é Daniel Cunha. E se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o nosso podcast. Se for para dar uma nota boa, né? Se for para dar uma nota ruim, não precisa. Segue se ainda não seguiu. E é isso aí. Um abraço, um beijo e até a próxima.